Salve, salve, terceiro ano, amoroso é nós. Continuando a nossa aula de classificação dos grupos zoológicos, filoplateumintos. Bom, eles são animais triblásticos, né? Apresentam 3 folhetos embrionários, apresentam simetria bilateral, então a gente consegue segmentá-los numa dissecção em 2 partes iguais. São acelomados, não apresentam aquela cavidade revestida totalmente por mesoderme. O sistema nervoso é ganglionar, inicia-se então o processo de cefalização aí no reino animal. O sistema digestório é incompleto, portanto a digestão é mista, pois eles não têm ânus, né? Então o processo de digestão inicia-se dentro da cavidade digestória e finaliza-se dentro das células. Há ausência de outros sistemas, como por exemplo o respiratório, circulatório, e as trocas gasosas então são feitas pela epiderme e a excreção por células flama. Em termos de aspecto geral, sistema digestório eu já falei. Vamos dar uma olhada nos ocelos aqui na ilustração no próximo slide. São essas estruturas que aparecem aqui na planária, por exemplo, né? Tá aqui a nossa planarinha, animalzinho lindinho, fofinho. Aqui com função de percepção de intensidade luminosa. Não é capaz de formar imagens, mas permite ao animal identificar se a intensidade luminosa é alta ou baixa. No caso dela, precisa procurar uma baixa intensidade para manter a umidade da pele e executar as trocas gasosas, né? Então, num corte transversal, a gente tem aqui a epiderme revestindo o corpo do animal, logo abaixo a musculatura circular, a gente enxerga o intestino aqui, né? A faringe aqui e os cordões nervosos aqui na posição ventral, então, do animal. Vamos continuar aí a nossa aula, então? Pode mudar que eles aguentam. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. No caso da assexuada, por bipartição e regeneração. Na sexuada, podemos ter aí animais monóicos como tênia e planária, com desenvolvimento direto, e os dioicos, como o esquistossomo, que apresentam desenvolvimento indireto, né? Então com estágio larval. No caso do esquistossomo, as larvas seriam aí miracídio e cercárias. Tudo bem? Continuando aqui, a gente tem aqui o processo de regeneração, né? Então, se eu cortar a planária em segmentos aqui, transversais, eu vou conseguir que cada pedaço se regenere, originando um novo indivíduo. E aqui a bipartição, né? Ela vai ter um ponto de estrangulamento e a partir desse estrangulamento forma-se uma nova planária, formando aí com uma cabecinha regenerada, né? Desse ponto de estrangulamento. Continuando aqui, a gente pode ver a reprodução sexuada. Aqui a postura de acasalamento entre as planárias, né? Vai ocorrer a troca de gametas entre elas. E aí o desenvolvimento dentro da cápsula, de onde saem várias planáriazinhas lindinhas, né? O ocelo está parecendo 2 olhinhos vesguinho nesse momento. O que seria? Brincadeira, moçada. Falou. Continuando aqui, a reprodução sexuada no esquistossomo, né? Aqui a gente tem o macho, o canal ginecóforo aqui no meio, e a fêmea, que é essa maior zona aqui, né? Fica no canal ginecóforo, recebendo os gametas masculinos e originando seus novos descendentes, né? Originando seus ovos, né? Que seriam aí o resultado da fecundação entre os 2 gametas, masculino e feminino. Aqui a gente tem então, no caso do esquistossomo, um ovo com um embrião. Aí aproximadamente viáveis de 2 a 5 dias origina-se então o miracídio, que é o embrião. Esse miracídio, entre 24 e 48 horas, consegue infectar o caramujo. O caramujo, então, no caramujo, então, ele passa por uma metamorfose e aí, por 15 dias, as cercárias se mantêm vivas. Após 15 dias, né, as cercárias se mantêm vivas de 1 a 3 dias, tendo como destino o segundo hospedeiro, que é o homem. Continuando aí a classificação, os turbelários, nós temos como exemplo as planárias, são animais de vida livre, apresentam locomoção por turbilhonamento, daí o nome da classe, né, turbelários, e esse turbilhonamento é proporcionado pela presença de cílios na região ventral do corpo do animal. Os trematóideos, ou tremátodos, são aí o esquistossomo e a facíula. No caso, ambos são parasitas do fígado, são dotados de ventosa
e o que difere um do outro é que o esquistossomo é dioico e a facíula é monóico. Então, esquistossomos sexos separados, facíula apresentam os dois aparelhos reprodutores do mesmo organismo. E os cestódios, né, ou cestoides. O exemplo é a tênia, né? São parasitas intestinais, são fermentadores, por esse motivo, e a excreção é feita por dois canais localizados lateralmente ao corpo do animal. Continuando aí, aqui então nós temos um turbelário, a planária. Pode mandar outro slide, por favor. Aqui os tremátodes, que são aí o esquistossoma e a facíula hepática. No próximo a gente vê os cestódios, né, que é o caso da tênia. A tênia, ela tem uma cabeça, o corpo dela é dividido em proglotes, em anéis proglotes, não esqueçam o nome desses anéis importante, as ventosas, e no caso aqui a tênia só apresenta uma coroa de ganchos, né? Então, tanto as ventosas quanto a coroa de ganchos serve para fixação dela no intestino do hospedeiro, no caso o homem. O filo Nemateuminthus, né? São triblásticos também, apresentam também simetria bilateral, porém são pseudocelomados. Apresentam a cavidade, mas não revestida totalmente por mesoderme. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, com dois cordões nervosos, sendo dorsal e ventral, esses cordões, perdão. O sistema digestório é completo, então tem boca e ânus. A digestão é completamente extracelular, ela se finaliza totalmente dentro do sistema digestório. A ausência de outros sistemas e as trocas gasosas também são feitas pela epiderme e a excreção pela célula H. Em aspectos gerais, tem o corpo cilíndrico, não apresentam metâmeros, então não são segmentados, não apresentam segmentação. Existe um líquido aí que preenche o pseudoceloma e faz aí o transporte de substâncias e também funciona como um esqueleto hídrico para o animal. A reprodução, né? São dioicos, apresentam um nítido dimorfismo sexual. O que quer dizer isso? Apresentam sexos separados e a gente consegue identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Os espermatozoides apresentam movimentos ameboides e o desenvolvimento é do tipo indireto, então com estágio larval. Aqui a gente vê então a fêmea, aqui o macho. Dá para ver que é possível diferenciar a fêmea do macho, né, já pelo comprimento da fêmea, pelo comprimento do macho e pelo fato do macho ter essa região aqui posterior enrodilhada, né? Então aí a gente consegue então verificar que são dioicos e com dimorfismo sexual. Continuando, a próxima ilustração só detalha essa questão do macho e da fêmea. Aí eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha depois, quando estiverem vendo a videoaula. Continuando então o nosso assunto, o próximo slide, por favor. Em termos de classificação, antigamente o filo dos Askelminthus corresponde atualmente a um conjunto heterogêneo de pelo menos 8 filos, sendo o nematoda o mais representativo. Por qual motivo muitas vezes são considerados termos sinônimos. E aí aparece, né? Rotífera, gastrotricha, nematomorfa, quinomorfa, quinorincha, loricifera, tardígrada e acantocefala. Esses são os outros 7 que complementam aí o que são considerados de filo Askelmintha. Fechando a nossa aula então agora, Filonelídea fica para a próxima. Beijo do gordo e hasta luego. Terceiro ano.